Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre a teatralidade negra no Boi da Floresta, estudo financiado pela FAPEMA. Aqui comigo o estudante de pós-graduação em Artes Cênicas da UFMA, o Luciano Garcia. Luciano, seja bem-vindo. Obrigado. Luciano, para começar, o Bumba Meu Boi é uma tradição continuada, meio de herança cultural. Como é que essa passagem de uma geração para outra ela pode sujeitar essa manifestação cultural a modificações e hibridações? Certo. O Bumba Meu Boi ele é um complexo muito grande que a gente entende também como um complexo de educações e saberes e como que faz essa passagem, né, de ensinos no Boi da Floresta, especificamente. Tem, para começo, uma biblioteca, né, que eu acho que é uma maneira mais formal de estar ali dando essa educação e fazendo com que gerações pós gerações consigam ter acesso a esses fundamentos que o Bumba Meu Boi tem. A outra maneira são as oficinas que acontecem dentro desse Bumba Meu Boi. Aí a gente vai ter oficinas que são específicas de cada setores. O que isso quer dizer, os setores? Os setores eles são divididos ali naqueles grupos que tem sotaque, que é o batuque, a gente vai ter os baiantes, vamos ter os cazumbas. Então a gente vai ter oficina que eu vou aprender toadas. A gente vai ter oficina que a gente vai aprender o batuque, que são os toques de pandeiros pequenos e pandeirões, matracas. Vamos ter também de movimentação, que no caso é de dança, tanto de índios, de caciques e de cazumba. Então eu acredito muito que essa formação de saberes que se dá pela experiência, sabe? Por que o Boi da Floresta? Você faz parte dele? Se não, como é que chegou esse nome, essa escolha? Certo. O Boi da Floresta eu faço parte agora. Iniciei no ano passado por conta da pesquisa, mas eu já me sinto em casa, já estou indo para a segunda temporada já. É um ambiente altamente acolhedor. E o motivo da escolha é que na minha monografia eu pesquisei um grupo de Bumba Meu Boi da Baixada, mas por alguns outros motivos eu não consegui seguir com a pesquisa no mesmo grupo. E como a minha pretensão era continuar com esse sotaque da Baixada, aí o Boi da Floresta me veio como uma indicação e foi uma indicação muito boa, que eu me apaixonei, fui muito bem acolhido lá. E voltando a falar da teatralidade, como é que ela é percebida dentro dessa manifestação? Olha, é uma pergunta grande para responder, sabe? Porque a pesquisa ainda está em andamento, né? Então, eu tenho, por enquanto, alguns pontos. Como que a gente consegue perceber essa teatralidade negra ou preta, como quiserem. A gente vai ter desde as visualidades, que a gente consegue compreender através de um corpo preto que tem uma potência que, claro, vai ser diferente de uma outra raça ou etnia. Então a gente vai ter esse corpo que carrega uma ancestralidade, que carrega saberes, inclusive genéticos, que é essa memória inconsciente. A gente vai ter nos bordados também manifestações estilizadas, de formas geométricas e também de imagens, por exemplo, de orixás, de caboclos, coisas do tipo. A gente vai ter pinturas faciais, a gente vai ter careta do cazumba, que isso tem muita proximidade, no caso da careta do cazumba, com os saberes que são feitos em alguns países do continente africano, em que a máscara é utilizada em vários rituais. Na própria bata também, a bata é um símbolo de muita diversidade e ludicidade também, em que eu posso pintar, bordar, e isso fica ao meu critério de como eu vou querer fazer essa indumentária. E claro que quando eu, enquanto um homem preto, ou a maioria das pessoas que fazem parte do Quilombo da Liberdade, que é onde o Boi da Floresta está inserido, eu coloco essa minha criatividade em uma bata, ou em um saiote de um baiante, ou de um cacique, inconscientemente eu estou manifestando essa minha negritude nessa visualidade. Mas para além da visualidade, tem também as questões que são mais
místicas, por assim dizer, elas não são palpáveis, elas não são tão fáceis de apontar e dizer, olha, aquilo ali é um elemento da cultura preta ou da teatralidade negra, que eu cito aqui, por exemplo, a questão do axé. Esse axé, ele é muito delicado de se falar, porque eu vou estar falando sobre religiosidade também, mas é um ponto muito importante, porque esse axé que mantém firme todo o grupo, todo o boi, tanto para as brincadas, quanto também para toda a fomentação de vida desse grupo, sabe? Agora, em relação à influência externa, tem surtido efeito positivo, negativo? Tem chegado a essa teatralidade? Como é que é possível perceber essa parte dentro das tuas investigações? Certo. Infelizmente, eu não consigo te responder o que é positivo ou negativo, porque isso realmente é muito subjetivo. Mas, voltando pro bordado que eu falei há pouco, eu acredito que isso é uma das coisas que tem uma influência externa, sabe? Que eu posso ter acesso a certas culturas através da internet ou mesmo por vivências, e aquilo me toca de uma certa maneira e eu coloco no meu bordado, sabe? Assim como as toadas, eu tenho um tipo de vivência que aí vai ser realmente externo e eu posso colocar na minha toada. Então, essa criatividade que eu chamo de ludicidade é um ponto muito importante dentro dos elementos que eu estou elencando e entendendo. Ela é um ponto muito, muito forte, sabe? Essa questão de tu poder fazer livremente. Então, talvez essas questões externas, elas estão chegando, sabe? Exemplo, na careta do Kazumba, que ela é feita há muito tempo, em sua grande maioria, de madeira, que a gente chama de queixada, ou queixo, de madeira. O tempo foi passando e veio o pano. Hoje em dia tem outros materiais, mas na floresta, em sua maioria, é pano e madeira. E tem pessoas que já estão ali falando levemente em trazer um LED, sabe? E isso é uma influência externa. Ainda não temos nenhuma careta que tenha LED. Assim como em outros grupos de Bumba Meu Boi de Sotaque da Baixada que já tem o LED. Mas na nossa a gente entende que essa interferência externa, ela já está chegando a partir do momento que tem essa vontade de um brincante de colocar. Assim como tem brincantes que utilizam tênis com LED, outros que utilizam leque em vez do chocalho, e daí por diante. E essa interferência na tradição? É uma pergunta delicada também, assim, porque a tradição, a gente precisa compreender que a tradição, ela não é uma coisa engessada, sabe? Ela é todo tempo refeita. Mas qual que é a grande parada? Mas parte daquele grupo específico para alcançar um grupo macro, né? Isso, exatamente. Qual que é a grande sacada, assim, para que a gente fale de tradição? É não perder o fundamento. O que é esse fundamento? É a essência. A essência do boi da floresta é uma. Isso não pode ser perdido, sabe? Como, por exemplo, eu falei do bordado, vou falar mais uma vez, porque o bordado é uma das coisas que chama muita atenção em vários grupos, por conta do brilho, por conta dos tamanhos, né, dos desenhos, que são muito diversos. Então, assim, se um brincante chega e quer bordar um dragão chinês, será que isso é a perda de uma tradição? Eu acredito que não, porque aí a gente vai ter que falar sobre o motivo desse brincante ter escolhido esse dragão chinês. E aí eu entro com a questão da ludicidade, da criatividade, desse poder de escolha, sabe? Agora, eu não posso chegar com um desenho que realmente não tem nada a ver, sei lá, uma apresentadora de televisão loira e colocar ela lá, porque não tem nenhuma subjetividade direta com o brincante e com a brincadeira. Essa entende? construção, né? Exatamente. Tem que ter essa conexão.
Muito bem, estamos recebendo no programa de hoje o Luciano Garcia. Ele fala sobre o projeto de pesquisa dele, Corpos que Bombam, um estudo sobre os elementos da teatralidade negra do Bumba Meu Boi da Floresta, de Mestre Apolônio, estudo financiado pela FAPEMA. Luciano, a gente está falando desses pontos colocados há pouco, a gente pode dizer que passa também pela questão aí da tradição, mas também a modernidade, não é isso? Passa sim, porque a gente nunca está distante das novidades. A gente está sempre atento, na verdade. A cultura é um movimento que está atento às novidades. Então, não tem como a gente separar de tudo isso. E aí a gente vai ter desde manifestações de corpos diversos, sabe? E aqui eu posso citar a questão da transexualidade. Se vier uma pessoa trans que décadas atrás não se falava sobre isso, ou talvez poderia não ser aceito, né? Hoje já é, porque é uma transformação, e é uma transformação de sociedade que vem e chega até o Boi da Floresta também, assim como várias outras mudanças, né? Saberes ancestrais construídos ao longo do tempo, falamos dessa influência externa, aliando essas duas questões, como é que se mantém? Olha, se mantém com muita resistência, porque a cultura, ela não é um ambiente que ganha-se dinheiro facilmente. E a gente, numa sociedade capitalista, o que chama atenção, na grande maioria das vezes, é o ganho financeiro. E ali tem um trabalho por trás, dentro da comunidade, muito forte, para poder estar fazendo com que as pessoas entendam que a cultura ela é importante. E a partir do momento que tem esse entendimento dos brincantes, em sua maioria, que são da comunidade, começa-se a fazer a repassar esses conhecimentos ancestrais, que falei lá no início, são vários, né? Desde do que acontece para que um boi saia nas ruas, ou também os fundamentos que são comunitários, de vivência, ali de preocupação um com o outro, de entendimento, de escuta. Isso também é um dos fundamentos que o Bumba Meu Boi da Floresta leva consigo para poder fomentar esses saberes ancestrais. Luciano, eu encerro pedindo para você falar sobre a importância da FAPEMA ao financiar esse estudo, dando a possibilidade aí de seguir dentro dessa linha apoio à cultura. Certo, eu acredito que esse apoio, financiamento vindo da FAPEMA é importante tanto para mim enquanto estudante, porque eu posso me dedicar apenas a isso, eu tenho dedicação exclusiva para a pesquisa e isso faz com que eu me debruce de maneira mais tranquila, sem poder estar me preocupando com outros afazeres, por assim dizer. E a outra questão é a potência das artes cênicas nessa visão sobre a ancestralidade, sobre a negritude, sobre um quilombo urbano, e um financiamento com esse olhar tem uma importância muito grande. Luciano Garcia, mestrando do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão em Artes Cênicas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Até o próximo programa.